com vocês? Eu espero que sim. Hoje tia tá aqui para mais uma videoaula e hoje nós vamos começar a terceira unidade do livro de Geografia, tá certo? Por isso, dá uma pausa no teu vídeo, corre lá e pega o teu livro de Geografia para a gente começar a nossa aula de hoje. Então, pegaram o livro? Muito bem. Agora vocês vão abrir o livro de Geografia na página 24 e 25. Nós vamos ver aí na página 24, nós temos o início do assunto que a gente vai trabalhar hoje, que se chama a moradia. Mas aí, o que é moradia? Vocês sabem o que é? Tenho outras perguntas para fazer a vocês. Para que os seres humanos constroem moradias, casas? Por que se constrói casas e moradias, hein? Outra pergunta. Quais os principais tipos de moradia que existem pelo mundo? Vocês sabem? Como são construídas essas moradias? Como é que se faz uma casa, uma moradia? Dependendo do seu tipo de moradia. Bem, essas perguntas iniciais vão ser o roteiro para que a gente possa entender sobre esse assunto hoje na nossa aula de geografia, tá certo? Então, prestem bem atenção para a gente poder entender e saber tudo sobre as moradias que existem no mundo, tá certo? Vamos lá aprender? Chamamos de casa o local onde as pessoas moram, sozinhas, com seus familiares ou com outras pessoas. E ela também pode ser chamada de lar. É muito importante ter uma casa para morar, pois é o lugar onde descansamos, comemos, guardamos nossas coisas e nos protegemos do sol e também da chuva. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas poderiam abrigá-los da chuva, do frio, do sol e também de animais perigosos. À medida que o tempo foi passando, os homens melhoraram suas cavernas e passaram a construir abrigos com outros materiais, pois aprenderam a lidar e aproveitar melhor os recursos da natureza, como as pedras, os ossos, os galhos, as folhas das árvores e também as palhas. Mas um tempo depois surgiu a agricultura e com ela as primeiras civilizações. Mas aonde está a geografia nessa história toda? Bom, de acordo com cada localidade do mundo onde os seres humanos foram habitar, as casas precisavam ser adequadas para as condições naturais, como o clima e o relevo. Por exemplo, em locais mais frios, as casas precisam de uma certa estrutura adequada para o frio, diferente das casas em locais mais quentes. Além disso, as casas eram construídas com materiais disponíveis nestes locais, como a madeira, o barro, o bambu, entre outros. Vamos agora fazer um passeio pelo mundo dos tipos de moradia. Casas de madeira. Nos Estados Unidos e no Canadá, a maioria das casas são de madeira, sendo somente o porão construído em alvenaria. Em função disso, a construção de uma casa é bem rápida. Casas de barro. No México, ao contrário dos Estados Unidos e do Canadá, encontram-se casas de alvenaria e até casas de barro, devido aos fatores climáticos do clima e também socioeconômicos, a questão financeira do país. Palafitas são casas que encontramos principalmente na América Central e na América do Sul. Essas casas podem ser feitas de madeira ou outros materiais naturais.
Elas são apoiadas em pilares que as sustentam numa certa altura. Esse tipo de moradia são encontrados em áreas de lagos, córregos e beiras de rios, por exemplo. Essa maneira de construção tem função de prevenir alagamentos no interior das casas. São mais comuns em regiões pobres e com habitantes que dependem da pesca para sua sobrevivência. Malocas eram construídas e utilizadas pelos indígenas no Amazonas. A estrutura é feita com madeira de eucalipto e dentro dela acontecem várias atividades das famílias que nela habitam, tá? Como a oca. Barracos são normalmente aquelas casas feitas de bairros mais distantes ou nas favelas. São muito simples, geralmente construídas com restos de madeira, isopor, latão e papelão. São dessa forma devido à situação financeira precária de seus donos e muitas vezes são feitos em locais invadidos. Pau a pique são casas muito simples, construídas em estradas, proximidades de cidades do interior e em sítios ou chácaras. As suas paredes são levantadas com barro e varas retiradas de árvores. Elas podem ou não ter telhados e são feitos geralmente ou do mesmo material que as paredes e as telhas comuns. Alvenaria são as casas feitas de tijolos, cimento e areia. Essas casas podem ser térreas ou em forma de sobrado, ou então em mais de um andar, mas tudo depende do gosto e finalidade e condições financeiras de quem a constrói. Esse tipo de moradia é a mais comum em todo o mundo e também pode ter vários formatos e tamanhos, como casas pequenas, mansões e prédios com muitos e poucos andares. Depois que a gente entendeu tudo sobre as moradias, os tipos de moradias que existem pelo mundo, para serem construídas essas moradias, precisam de certos cuidados, tá certo? E da participação de muitos profissionais, que são os profissionais que Tia colocou aqui no quadro, olha. Arquiteto, encanador, marceneiro, engenheiro, pedreiro e mestre de obras. Esses são os tipos de profissionais que existem para a construção, né? Que o pessoal chama de construção civil, para a construção de moradias. O que faz o arquiteto? Vocês sabem? Bem, o arquiteto ele desenha o esquema da casa, a planta baixa da casa, que a gente vai aprender mais para frente o que é essa planta baixa, tá certo? A gente vai ver nos próximos assuntos. O encanador. Bem, o encanador é aquele profissional que ele vai instalar toda a parte hidráulica da casa, que vai colocar os canos, vai botar encanação, as torneiras e tudo mais, tá certo? O marceneiro. Bem, o marceneiro, ele vai instalar as portas, as janelas de uma casa, tá certo? Então, precisa-se desse profissional para fazer a instalação desses objetos, né? Dessas estruturas da casa. O engenheiro. Para que serve o engenheiro? Bem, o engenheiro, ele calcula as estruturas da casa. Ele vai calcular, vai saber o peso, o que se pode colocar em cima, se pode fazer um prédio, se aquele terreno ali, ele é forte o suficiente para ter uma casa, a base está bem feita e tudo mais. Então, ele faz todo esse cálculo, tá? O pedreiro. Pedreiro é que bota a coisa para acontecer. Ele faz a base da construção, ele ergue as paredes e faz
toda a estrutura de uma casa, de uma moradia, certo? O mestre de obras, bem, ele vai fiscalizar e ordenar, né, o trabalho do pedreiro. Na verdade, ele é como se fosse uma pessoa que estava acima do pedreiro, que vai dar as ordens e dizer como o pedreiro tem que fazer, tá certo? Então, ele fiscaliza e ordena alguns trabalhos do pedreiro. E aí, a gente tem esse grupo de profissionais na construção civil, na construção de moradias, daquelas moradias. Claro que isso está muito envolvida para mais as moradias de alvenaria, né? Como a gente já estudou, tem outros tipos de moradias que não precisa desses profissionais, tá certo? Como é o caso das parafitas, né? Como é o caso da massapê, do igu, que essa estrutura é feita pelos próprios moradores, geralmente, tá certo? E agora, depois que a gente aprendeu tudo sobre as moradias, os profissionais que trabalham nessa área de construção, nós vamos para as nossas atividades, que hoje vai ser no livro de Geografia, página 26 e 27, e no livro de Reforço, página 120 e 121. Tá certo, meus amores? Vamos lá para a explicação das nossas atividades? Bem, meus amores, aqui nós vamos começar a explicar as atividades. Livro de Geografia primeiro, página 26, primeira questão. Observe a imagem. Então, você vai observar a imagem aí, vai ver, né? Que lugar é esse, que tipo de moradia tem, tudo mais. Por que as pessoas moram nesse tipo de casa? E depois vocês vão levantar duas questões, certo? Duas situações sobre essa imagem. Falando sobre por que as pessoas moram nesse tipo de moradia, que tipo de moradia é essa, se isso é seguro, se é perigoso e tudo mais, tá? Segunda questão, V para verdadeiro e F para falso. Então, a gente vai ler e vai dizer se é verdadeiro ou falso. Todas as famílias têm uma casa confortável e grande? Existem vários tipos de moradia. Em uma casa estamos protegidos da chuva, do frio e do calor. Todas as pessoas possuem uma moradia. Então, só bota V para aquilo que é verdade. Para aquilo que não for verdade, for falso, bota F. Terceira questão. Você vai marcar um X naquelas frases que completam corretamente a frase que começa aí, ó. A moradia serve. Então, a moradia serve para quê? Vamos lembrar para que serve? Serve para muita coisa, né? A tia explicou. Então, você só vai botar aquilo que é certo. Serve para abrigar a família, para proteger contra o sol e a chuva, para nos expor da chuva, para sentir frio. Será que a pessoa que está dentro de casa, ela tem uma casa para sentir frio? E para dar conforto para quem vive nela. Quarta questão. Converse com alguém que mora na sua casa, que mora com você, e responda as seguintes perguntas. Letra A, isso aqui são perguntas pessoais, tá? Vai ser de acordo com a sua casa. Quantos cômodos tem na sua casa, na sua moradia? Letra C, em que lugar da sua casa você costuma brincar? Letra C, em que lugar da sua moradia você faz as tarefas? Em que lugar da casa você faz a sua tarefinha de casa? E letra D, qual é o lugar da sua casa que você mais gosta? Página 27. Circule as palavras que indicam algum tipo de material que pode ser utilizado para a construção de uma moradia, de uma casa. Então, tem algumas palavras aí que a gente pode utilizar para construir casas e outros não. Então, a gente só vai circular aquilo que pode ser o material para fazer casa. Tem aí, ó, tijolo, jornal, pena, cimento, palha, fogão e doce. Só circule 3, tá? Já tá a dica.
Sexta questão. Observe a gravura e identifique os tipos de casa por meio de uma pesquisa. E depois numere as imagens corretamente. Então, a gente vai lembrar que a casa de alvenaria ela é feita de cimento, de tijolos, né? A casa de pau a pique é feita de barro com madeira. A de palafita é feita de madeira, blocos de madeira, né? E a 4 é a oca. 4 é a oca, que é justamente a casa do índio, né? Onde o índio mora. Então, você vai ver a imagem embaixo e vai dizer qual é número 1 para a casa de alvenaria, 2 para a casa de pau a pique, 3 para a palafita e 4 para a oca. Sétima questão. Essa é muito fácil. A gente, com as informações abaixo, a gente vai enumerar o profissional que participa de cada etapa da construção de uma casa, de uma moradia, tá? Então, aquele profissional que faz a instalação da porta e da janela, a gente bota 1. Número 2, fiscaliza a construção. 3, faz a planta baixa. 4, realiza os cálculos da estrutura. 5, levanta as paredes. E 6, faz as instalações hidráulicas, ou seja, os canos. Então, tem aí encanador, marceneiro, pedreiro, engenheiro, arquiteto, mestre de obras. Todos esses que a tia já explicou no começo do vídeo sobre o que cada um faz na construção da casa. E no oitavo, a gente vai observar a figura abaixo e marcar um X na figura que vai mostrar qual é a moradia que ainda está em construção, que não terminou, tá? Marca um X lá. Agora, atividade de reforço. Nós já estamos na parte da terceira unidade, né, de geografia. Nós vamos para a página 120. Nós temos aí a moradia, certo? Vamos falar sobre esse assunto na parte de geografia. E aí tá dizendo que é para você observar a imagem. A gente tá vendo aí 2 homens primitivos, né, da pré-história. Homens que estão na entrada de uma caverna. E tendo observado essa imagem, a gente vai escrever qual era a função da caverna para os seres humanos primitivos. Lá no começo do vídeo, quando a tia Adriana está explicando sobre o que é moradia, vocês vão ver que lá está dizendo porque os homens primitivos eles construíram cavernas. Porque eles utilizavam as cavernas, tá certo? Para que eles utilizavam essas cavernas na vida deles? Proteger eles de quê? Tudo mais. Só voltar lá no vídeo um pouquinho. Segunda questão. Organize as sílabas. As sílabas estão aí, ó, das palavras estão misturadas. A gente vai organizar e vai formar a palavra correta. Depois pegar essas 3 palavrinhas aí e vai colocar no textinho que tá dizendo assim, ó. As, tracinho, hoje, servem não apenas como um espaço de proteção, mas também de tracinho entre os tracinhos do grupo familiar, tá certo? Então, pega lá, organiza as palavrinhas, descobre as palavrinhas, depois coloca no textinho abaixo. Terceira questão, complete o desenho da palafita abaixo. Então, nós temos aí, né, a imagem de uma palafita, de uma casa feita de madeira, né, na beira do lago, às vezes está dentro do lago, como vocês estão vendo aí a imagem, e essa palafita ela é feita justamente para evitar alagamentos. Mesmo assim, é um lugar muito perigoso e que muitos pobres moram lá, tá certo? Então, tem o desenho aí e esse desenho tá pela metade. E aí, vocês agora vão dar um de pedreiros, vão construir o restante da casa que está faltando. Depois, colorir bem bonito. Página 121. Leia o pequeno trecho abaixo. Bem, prestem bem atenção nesse texto que a gente vai entender o que é pra gente fazer, tá? Então, tá dizendo aí, a casa dos esquimós é chamada de iglu. Ela é feita de blocos de gelo encaixados uns nos outros como tijolos e é construída na superfície congelada de lagos e do mar, tá? O iglu
geralmente tem o teto em forma oval, certo? Não é quadrado, é oval, formando uma meia-lua. E a entrada fica um túnel para as pessoas entrarem. Vejam só, meus amores. Baseado nessa leitura do texto, desenho o iglu, que é a casa do esquimó. Gente, se vocês não lembram, mas tia colocou lá no comecinho do texto o desenho do iglu para vocês verem, tá? Que os esquimós utilizam para morar. Se esqueceu, não tem problema, só procurar lá na internet. Imagem do iglu, que vocês vão ver a imagem. E olhando para a imagem, vocês vão desenhar, tá? Eu quero que vocês desenhem, eu não quero que cole a imagem, eu quero que desenhem. Quinta questão. Para as moradias serem construídas, precisamos da participação de muitos profissionais. Encontre o nome desses profissionais no diagrama abaixo. Então, vocês vão encontrar quais são os profissionais que a gente tem para construir uma moradia. Nós temos encanador, engenheiro, marceneiro, mestre de obra, que mais? Vários outros, né? Arquiteto e tantos outros que a gente já estudou, tá? Procure esses nomes aí na quinta questão. Sexta questão. Circule as casas que estão construídas em lugares seguros. Nós sabemos que tem casas que são construídas em lugares muito perigosos, né? Como os morros, parafitas e tudo mais. Então, coloque só circule aquelas que estão no lugar seguro. E na sétima questão, vocês vão pesquisar a situação das famílias que moram em áreas de risco e escrever as medidas possíveis de solução deste problema.